Santos Dumont, 3205. Fone WhatsApp 3024-3250. A CBN Maringá também está no YouTube. Procure por CBN Maringá e assista ao vivo as entrevistas, os boletins com os colunistas e o CBN Esportes. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. CBN Maringá, segunda edição. Apresentação: Letícia Tristão. Agora são 4h12. Nosso assunto é política. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o deputado federal Zeca Dirceu. Olá, deputado, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN. Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos ouvintes. Uma alegria estar aqui também. Bom, deputado, qual o motivo da sua visita à nossa região? O senhor está passando por aqui nesses dias? Eu estou visitando algumas cidades aqui da região. Ontem à noite estive em Engenheiro Beltrão, em Fênix, Quinta do Sol. Acabei de vir agora de Paissandu. Estou indo para Presidente Castelo Branco, depois à noite vou estar em Paranapoema, prestando contas do mandato, acolhendo projetos, boas ideias, é claro, participando também, né, dessa reta final do processo eleitoral, mas sem descuidar das questões de Brasília. Nós temos feito sessões online, temos voltado a alguns assuntos importantes e outros devem estar na pauta aí da primeira semana de outubro. Tá certo, deputado, a gente conversava aqui em relação à tarifa zero, né, esse é um assunto que está no plano de governo de muitas cidades, né, nessa época de eleição, nessa corrida eleitoral. Como que está essa questão, né, aqui no Paraná, o senhor estava comentando comigo? Eu tenho feito muitos debates sobre isso, tenho dado entrevistas, porque é natural, né, que o eleitor em época de campanha fique desconfiado de propostas que são inovadoras. O que é importante a gente esclarecer é que o Brasil já tem hoje 116 cidades no Brasil todo que já implantaram a tarifa 100% gratuita, a tarifa zero de fato. Aqui no Paraná são 16 municípios que já implantaram a tarifa zero. Então, obviamente, é possível fazer isso em muito mais cidades. É possível fazer isso em Maringá, é possível fazer em Paranavaí, Campo Mourão. Nós temos um exemplo, inclusive, aqui pertinho, né? Cianorte, já há 3 anos, implantou a tarifa zero. O transporte é totalmente gratuito, ele foi remodelado, ele foi ampliado, foi aperfeiçoado. E já se mostrou nessas 116 cidades, né, uma solução muito positiva até do ponto de vista financeiro, dos custos. Por quê? Porque o dinheiro que a pessoa gasta no ônibus, que acaba ficando muitas vezes como um lucro de uma empresa apenas, ele circula pelo comércio. Se a pessoa não vai pagar 100, 200, 300 reais por mês para se deslocar todos os dias, ela vai gastar isso numa loja de calçado, vai gastar isso numa farmácia, vai gastar isso numa loja de roupa, num supermercado. Então, as cidades que implantaram a tarifa zero, elas viram a sua arrecadação crescer, as despesas com saúde diminuir, porque se tem menos moto, menos carro circulando, as pessoas se acidentam menos, você gasta menos com a saúde. E o que a população não sabe é que a maioria das cidades já dá um subsídio, já paga com impostos da população, né, recursos públicos, numa escala muito alta, para as empresas que fazem o transporte e que cobram. A outra ação que está em curso e que também facilita tirar do papel o que parece às vezes impossível, né, que é a tarifa zero, é o apoio do novo PAC, do governo federal. Só esse ano o governo federal está investindo 250 milhões. Né, são centenas de ônibus elétricos que estão sendo comprados e que vão atender todos os estados, inclusive o Paraná. Nós conseguimos aqui uma quantidade muito grande de veículos, em torno de 30, 40, 50, para várias cidades, entre elas Guarapuava, Curitiba, Colombo, que é na região metropolitana, com o ônibus elétrico, né, obviamente, fica muito mais barato o funcionamento do transporte público. Então eu tenho defendido isso, tenho levado isso para os debates em cada um dos municípios e estou feliz, porque eu estou vendo candidatos de esquerda defender isso, candidatos de direita defender isso, quem gosta do Lula, quem gosta do Bolsonaro, né? Lá em Curitiba, por exemplo, praticamente todos os candidatos, de uma maneira ou outra, estão defendendo a tarifa zero. Alguns dizendo que vão implantar gradualmente, outros dizendo que vai ser só para o desempregado e para o aposentado, outros dizendo que vai ser para o jovem, para o estudante, e alguns mais ousados, e é esses que eu me empolgo, né, dizendo que vão implantar de fato para toda a população. O direito de ir e vir está na Constituição, né, ele deveria ser sagrado, e nós sabemos que por condições econômicas muitas pessoas ficam impedidas até de buscar um emprego, quem está desempregado, por exemplo. Né? Muitas vezes as pessoas abandonam o estudo porque não conseguem pagar a tarifa de ônibus. Então eu acho que o exemplo de Cianorte, o exemplo de Paranaguá, aqui pertinho na região central tem Pitanga, que também implantou a tarifa zero,
precisa servir, né, de motivação para que os candidatos e candidatas assumam esse compromisso com a população e que a gente veja, a partir do ano que vem, uma nova cabeça, novas gestões, né, em cada um dos municípios, de fato, melhorando o transporte público e, por que não, implantando a tarifa zero. Qual que seria o caminho para implantar a tarifa zero? Vontade política, né, habilidade, competência e a busca das parcerias. Como eu falei, o governo federal é parceiro, né, está viabilizando os ônibus elétricos, que diminui muito o consumo e o custo do transporte público. Algumas cidades já fizeram, podem servir de exemplo. Né? Então eu acredito que o caminho é por aí, é vontade política, observar o exemplo do que deu certo e deu errado nessas mais de 100 cidades pelo Brasil afora, são 16 cidades aqui no Paraná, e dar uma prioridade a esse assunto. Porque, claro, dinheiro tem, todas as cidades arrecadam muito, o Brasil é um país rico, né? O que precisa é ter prioridade política, não gastar com outras coisas, evitar desperdícios. Eu já fui prefeito 2 vezes, antes de ser deputado federal, eu sei do que eu estou falando, e aplicar naquilo que impacta a vida da população. Tem uma cidade no Ceará, chama Cacucaia, vale a pena as pessoas pesquisarem na internet. Ela tem 390 mil habitantes. Não é uma cidade rica, como é Maringá, por exemplo, como é Londrina. Lá eles implantaram já há 5 anos a tarifa zero e é um sucesso. A atividade econômica do município cresceu muito. As pessoas de outras cidades começaram a vir circular naquele município, porque ele faz parte de uma metropolitana, e fazer o consumo do comércio lá. Então tem experiência, inclusive, em grandes cidades, como é o caso de Maringá. Eu estou dando esse exemplo de Cacucaia, que é só é uma cidade do Ceará, com quase 400 mil habitantes, vale a pena pesquisar. Tá certo, deputado. Um outro assunto que está em alta é em relação à regulamentação da propaganda das bets, né? Como que está esse assunto? Olha, eu estou muito preocupado com esse tema. Eu estou rodando, né, quase todos os municípios do Paraná, faço isso todos os anos, e estou vendo muitos depoimentos, né, de gente que está perdendo tudo, né, às vezes até quem tem muito pouco, né, nos jogos online. Né. O jogo é uma atividade econômica, ele tinha mesmo que ser regulado, porque ele estava funcionando à margem da lei, estava funcionando na ilegalidade, sem pagar impostos, numa condição muito pior, mas acabou ficando uma brecha na lei. Foi um erro nosso, né, um erro de todo o Congresso, um erro do governo, né, de não regulamentar melhor a propaganda. A propaganda está exagerada e a propaganda está enganosa, ela está criminosa. Está se vendendo uma ideia que o jogo online serve como fonte de renda, né, serve como uma solução para a pessoa pagar dívida. Né, e tem um grupo muito grande de artistas, de personalidades, youtubers, né, pessoas que, né, são famosas na internet, usando da má fé, né, dando exemplos falsos, que apostou R$30 e no outro dia tinha 10 mil, que apostou R$100 e no outro dia tinha 50 mil. Né, isso não é verdade, isso é mentira, mas isso está induzindo muitas pessoas. As famílias mais humildes, as pessoas que estão endividadas, as famílias mais pobres, elas estão sendo bombardeadas 24 horas com uma propaganda enganosa e mentirosa. Eu apresentei um projeto de lei, outros deputados apresentaram, para regular isso, para regulamentar, para restringir a propaganda exagerada e a propaganda enganosa. O Banco Itaú, que é uma instituição financeira respeitada no país, fez um estudo, né, e detectou que em 12 meses os brasileiros gastaram 62 bilhões de reais. Então é muito dinheiro, é dinheiro que estava indo para o comércio, estava indo para a indústria, para a agricultura, e agora está desaparecendo, porque a maioria dessas empresas, inclusive, são empresas internacionais, não são empresas brasileiras. Então é um mal, é uma coisa grave que está acontecendo. Conversei, inclusive, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, essa semana, falei com o nosso líder, Odair Cunha, nós temos que tomar uma providência o quanto antes. Eu acho que não dá nem para esperar a eleição para iniciar esse debate. Nós estamos tendo sessões online. Eu estou defendendo que a gente aproveite aí os últimos 10 dias da campanha para já colocar em votação algo que dê um encaminhamento sobre esse tema. Eu não sou contra jogo, né? Eu acho que jogo é uma atividade econômica. Os cassinos são um exemplo fácil de compreender. O cassino traz com ele hotéis, traz com ele restaurantes, traz com ele bares, lanchonetes, teatro, cinema, né? Uma estrutura muito grande. Aí vale a pena, isso gera emprego, isso gera renda, movimenta a economia de uma determinada região do país. Mas essas apostas online, elas trazem muito pouco benefício e elas estão se utilizando de propaganda exagerada, enganosa, mentirosa, criminosa. O meu projeto de lei, em especial, ele vai focar nisso, em restringir a propaganda.
Uhum. E, deputado, né, o governo do estado divulgou há pouco em relação ao título que Cruzeiro do Oeste recebeu, né, que reforça esse turismo, do Vale dos Dinossauros, né? O senhor é de lá, pode comentar essa situação? Fui prefeito 2 vezes lá, né? Eu moro há 46 anos em Cruzeiro do Oeste, na mesma casa, né? Sou muito conhecido no município por ser deputado federal de lá. E eu estou muito feliz, né? Nós recebemos essa semana a visita do ministro do Turismo, né, Celso Sabino, saiu de Brasília, veio conhecer o Museu da Panteologia, que é onde tem lá os ossos, os achados de dinossauro, né, na nossa cidade. É uma temática que atrai muito, principalmente as crianças, os jovens, né? Uma vez por ano tem sido montado um grande parque dos dinossauros lá. O público é muito grande, vem gente da região inteira participar, né? E agora o Congresso Nacional aprovou uma lei, o presidente sancionou a lei, né, que dá o nome, né, o título de Vale dos Dinossauros, né, a Cruzeiro do Oeste, aquela região que tem ali achados, né, arqueológicos, achados panteológicos. Então eu estou muito feliz, muito entusiasmado, porque já começa a criar um movimento no município, na região, a partir dessa temática, né? Nós estamos estimulando restaurantes, lanchonetes a adotar a temática. Lá já tem até um pastel que é no formato, né, de um dos dinossauros que foram encontrados lá, que inclusive tem asas, né? Nós estamos estimulando a implantação de um hotel, né, e o ministro do Turismo veio para avaliar investimentos, né, na consolidação de um grande parque que funcione, né, diariamente e que, inclusive, agregue outros atrativos que a região tem. A região tem cachoeiras no Rio Piquiri, no Rio Ivaí, no Rio Paraná, tem praias de água doce, né, é uma região que está crescendo o turismo e que os dinossauros, os achados, podem ser mais um atrativo com o museu que já funciona há algum tempo, é da época ainda que eu fui prefeito, depois o meu vice-prefeito assumiu o mandato quando eu virei deputado federal, e do parque, que é uma coisa mais recente, que não está funcionando de forma permanente, mas com esse apoio do governo federal, do Ministério do Turismo, e com esse reconhecimento, né, em lei agora, de que ali é um local especial, ali tem achados que só existem em 4 lugares do mundo. Então é muito raro o tipo de ossos que achou, né, o tipo de dinossauros que foi achado, é mais de um tipo, né? Então eu estou muito feliz, entusiasmado e estou divulgando também, espero que isso ajude, né, o Paraná, ajude a região a trazer mais turistas, a gerar emprego e a gerar renda. Uhum. Tá certo, deputado, 10 dias, né, para as eleições, como que está a corrida eleitoral, a expectativa? Eu estou muito otimista, eu acho que os reflexos das boas políticas implantadas pelo presidente Lula, principalmente o processo que o país está tendo de geração de emprego, de renda, de aumento da massa salarial, redução do custo de vida, controle da inflação, estamos numa briga, né, para reduzir juros, uma pena que o Banco Central foi na contramão e aumentou a taxa na semana passada, mas eu acho que há impactos positivos tocando a vida das pessoas, de um governo que está só sendo retomado, né? Nós estamos aí na metade do 2º ano, e que já muda um pouco o cenário eleitoral, que aqui no Paraná, 4 anos atrás, foi muito difícil para nós, eu sou do PT, né? Foi um período muito difícil, nós elegemos pouquíssimos prefeitos, elegemos há 4 anos atrás pouquíssimos vereadores, e agora não tenho dúvida nenhuma, nós vamos expandir muito, né, a nossa bancada de vereadores em cada um dos municípios do Paraná, e vamos sim, em algumas cidades ou outra, em quantidade menor, é claro, eleger prefeitos do nosso partido, da nossa federação, e vamos ao mesmo tempo eleger muito aliados. A gente aprendeu, né, a fazer política dialogando, convivendo, construindo parcerias com quem é e pensa diferente da gente. Eu acho que num país que ficou tão extremista, que ficou tão radicalizado para ambos os lados, você achar ponto de equilíbrio, ao ponto de apoiar aliados que às vezes não pensam exatamente como a gente, eu acho que é algo bastante benéfico, e eu acho que isso vai moldando também o que vai ser o Brasil nos próximos 2 anos. Então eu estou otimista, feliz, bastante cansado, estou até com a voz já um pouco problemática, né? Mas a atividade tem sido muito intensa, mas eu estou otimista e estou feliz, apesar de estar cansado. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde. Valeu, um abraço a todos. Quem quiser mais, né, sobre as BETs, sobre a tarifa zero do transporte público, é só digitar lá na internet Zeca Dirceu, que vai me achar no Instagram, no Facebook, eu tenho o meu site também, para a gente poder continuar conversando, além, é claro, da grande audiência de vocês, que eu agradeço muito. Obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado federal Zeca Dirceu. Agora 4h25.